salvação. Pertence ao Senhor, dono da minha vida, e me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, Rei da sombra, terra e céus, salvação. Pertence ao Senhor, dono da minha vida. Ele fez mais que vencedor. Aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, Rei na sombra, terra e céus, salvação. Pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, poderoso, invencível, Rei na sombra, terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, Rei na sombra, terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, aleluia, todo-poderoso, invencível, Rei na sombra, terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo. Paz do Senhor para todos, que Deus abençoe, graças a Deus. Estamos aí mais um dia, mais uma aula na casa do Senhor, mais um domingo do Senhor, mais um domingo para nós adorarmos ao seu santo nome. Que Deus possa abençoar todos. Obrigado a todos os irmãos que já estão presentes conosco nessa manhã, na aula de hoje. Obrigado pelas felicitações em nome da nossa igreja, em nome do pastor, nosso reverendo, nosso pastor. Quero agradecer já também a oportunidade e as felicitações aqui, acredito que seja pelo dia do pastor, que é no segundo domingo, né, que comemora. Alguns falam que acho que não sei se é dia 8 ou alguma coisa assim, mas me parece que é nesse segundo domingo, tá? Que Deus abençoe a todos que já estão presentes conosco nessa manhã. Deus certamente hoje vai estar nos abençoando, falando um pouquinho, seguindo um pouco a linha que a nossa superintendente local do MED vem falando já nas aulas a respeito de Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre dois pontos de Cristo, dois pontos relacionados a Cristo, né, que está dentro dessa linha, né, de teologia, que é a cristologia. E na verdade nós vamos falar de dois pontos sobre por que Ele é Senhor e por que Ele é Salvador. E aí nós vamos tocar tanto na humanidade quanto na divindade do Senhor. Mas de forma bem simples, bem objetiva, bem clara, nós vamos poder trabalhar esses dois pontos relacionados à cristologia, tá bom? Que Deus abençoe. E nós vamos literalmente começar. E antes de nós começarmos, vamos orar a Deus e que Deus possa estar nos abençoando. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, Deus, te agradecer, te louvar, Senhor, bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom. Obrigado por esse domingo. Obrigado, Deus. Eu quero entregar nas tuas mãos todos os pastores, todos os servos, Deus, que têm se comprometido com a tua palavra, que têm se comprometido, Deus, estar à frente do rebanho. Continua, Deus, abençoando a liderança da nossa igreja, reverendo Cláudio, Deus, e todos os pastores que têm auxiliado, Deus, servo, nesse ministério. Que o Senhor continue, Deus, abençoando a todos, Deus, de forma muito especial. Nesta manhã, todos os nossos irmãos possam ouvir, Deus, e entender mais um pouco, aprender da sua palavra. Que o Senhor possa estar falando conosco, como o Senhor tem sempre falado todos os dias. Obrigado, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Então vamos começar.
O texto que eu vou pegar aqui como base para que a gente possa falar um pouco, estudar um pouco, está e se encontra no livro de João, Evangelho de João, tá? Versículo 1 até o versículo 14. Logicamente, nós não vamos ler todo o texto. Acredito que dá para a gente ler alguns versículos e posteriormente nós lendo alguns versículos a gente vai pontuando o que a gente quer falar. A gente não vai ficar só preso a esse texto, até porque vamos precisar dar outros exemplos, mas o texto base, né, ou o texto áureo é João capítulo 1, a partir do verso 1, tá? Que diz assim a palavra do nosso Senhor. Vamos começar a leitura aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Aliás, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Era o Verbo, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Essa leitura mostra literalmente, né, esses dois momentos importantes de Cristo, tanto a sua divindade quanto a sua natureza humana. E na teologia sistemática, nós chamamos ou na teologia, no geral, nós chamamos essas duas naturezas, né, que Cristo tem, que é chamado de natureza hipostática, né? E essa natureza, na verdade, acho que é isso, se não me falha a memória, essa natureza literalmente provando para a gente que ele é tanto homem quanto quando ele foi, né? Quando ele esteve aqui na Terra, ele era tanto homem quanto também Deus. Ou seja, provando para nós, literalmente, que ele foi 100% homem e também 100% Deus. O que é importante disso? É que nós conseguimos observar, como diz lá 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que prova, né, para a gente que ele era Deus homem, né? O texto lá vai falar a respeito tanto da divindade dele, mas também da humanidade dele. Isso é importante para nós porque, como servos do Senhor, nós vimos que o preço que foi pago foi um preço muito alto. E o plano não poderia deixar de ser cumprido. Amém? Mas nós vamos pontuando aqui em relação a esses versos, ou esses versículos, né, e apoiados aos outros textos que falam sobre essa teologia. Claro que nós não vamos falar de tudo sobre cristologia, porque seria praticamente impossível, até porque tem muitos assuntos relacionados a isso, mas vamos tocar em alguns pontos que a gente pode entender. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês falando a respeito de Cristo, né? O homem mais importante da Terra. Há mais de 2000 anos atrás, Deus enviou o seu Filho para ser crucificado pelo pecado de todos os homens. Todos aqueles que literalmente morreram, todos aqueles que morreram tanto antes quanto de Cristo, ficava na dependência literalmente, ou fica-se na dependência literalmente de algo ser feito para que a sua vida pudesse literalmente ser perdoada. Mas a Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás, né, veio um homem à Terra. E na cruz do Calvário ele morreu. Morreu para que hoje nós pudéssemos ter vida.
E ao terceiro dia, diz a Bíblia também que ele ressuscitou dos mortos. Deus o ascendeu aos céus e ele foi literalmente assunto aos céus e hoje ele está sentado à destra de Deus e intercede por todos nós, por mim e por você. Hoje ele tem todo o poder, como a Bíblia vai falar em vários versos, que ele tem todo o poder desde a antiguidade, ou seja, desde a eternidade. Muito antes de ele vir à terra, ele voltou a ter todo o poder que ele tinha. E glória a Deus por isso, porque ele está vivo. E nós podemos falar com ele, nós podemos orar, nós podemos buscar, nós podemos falar com ele e realmente ele nos ouvir. Amém? Ou esse homem que há mais de 2000 anos atrás veio para marcar toda a história da humanidade. A história da humanidade hoje é sempre contada, né? Antes e depois de Cristo. Hoje nós no calendário nós falamos 2000 anos antes de Cristo ou 2000 anos depois de Cristo. 2000 anos depois de Cristo ou 2000 anos antes de Cristo. O calendário passou a ser contado assim, antes e depois de Cristo. Quem é este homem capaz de dividir a história em 2 momentos? E é esse homem, é esse Senhor, é esse Salvador que depois da sua morte e ressurreição provou para nós que ele veio para que fosse cumprido um plano sobrenatural sobre vida, para que todos os homens pudessem ter vida hoje. E glorificamos a Deus por isso, porque se não fosse esse plano, realmente nós estaríamos perdidos. Mas esse homem que há mais de 2000 anos atrás, ele verteu o seu sangue, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter vida. Amém? Logo, eu gostaria de falar com vocês do primeiro ponto. É sobre a identidade de Deus, ou a identidade de Jesus, né? Que a gente vai falar de Jesus. Quando nós observamos a respeito de Cristo, né? E o primeiro ponto aí é sobre a identidade de Jesus, ou seja, qual é a sua verdadeira identidade? Qual é, se é que nós possamos dizer isso, né? Qual é a identidade de Cristo? Se Cristo possui alguma identidade, que identidade seria essa? Que identidade é essa, literalmente? E quando a gente fala sobre identidade, no nosso caso, né, como ser humano, nós falamos sobre um registro que nós temos, né, onde nós somos registrados. Por exemplo, nós somos natural da onde, aonde que nós nascemos, ou seja, qual é nosso registro geral, nossa identidade, que prova que nós somos filhos de fulano, nós moramos naquela cidade, e nós viemos de uma descendência. É isso que eu gostaria de tentar abordar com vocês nesse primeiro ponto, nesta manhã. Tá? Primeira coisa, então, que a gente observa, que Jesus, antes da sua vinda à Terra, era a autoexistência, ou seja, Jesus já existia muito antes na eternidade. Na verdade, Jesus ele participa de todas as obras criadas. Jesus ele não veio a existir simplesmente num processo quando ele veio ao mundo ou quando ele apareceu ao mundo. Claro que a gente separa isso, né? Um período que ele vai se manifestar ao homem de forma visível, carnal, e o período que ele não se manifesta dessa forma, mas ele já existia. E esse é um grande mistério para nós, porque lá no versículo 1 que nós acabamos de ler de João, fala, no princípio era o verbo, ou seja, na eternidade ele já era. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Ou seja, provando aqui claramente que no princípio eterno, ou seja, eternidade, ele é Deus, ou ele sempre foi Deus, ou seja, a sua deidade. Não há nenhuma dúvida para nós que o nosso Senhor é o próprio Deus. Portanto, nós não acreditamos em 3 deuses, né, como diz na teologia, ou como alguns dizem em algumas teologias relacionado, por exemplo, à trindade, ou à triunidade, ou qualquer coisa assim. Na verdade, nós observamos aqui a manifestação, o trabalho. E alguns consideram, né, na nossa teologia arminiana, por exemplo, nós não consideramos muito essa diferença de triunidade para trindade, né? Mas acabamos didaticamente falando um pouco sobre essa diferença em forma de trabalho e manifestação.
quando é que os três estão trabalhando juntos e quando há a divisão de trabalho para cada um. Então a gente chama isso de trindade e triunidade. Mas, de certa forma, é a mesma coisa. Até porque a Bíblia nem vai dar muita menção sobre essas palavras, né, que a gente acabou de falar. Mas vai dar para a gente muitas clarezas sobre essas três pessoas que se manifestam de formas distintas, mas também se manifestam de forma única. Por isso que a gente chama de triunidade. Ou seja, três são um e um são três. Não que são três deuses, mas são três manifestações em prol de um plano para salvar toda a humanidade, para salvar e para curar, né, toda a humanidade, como assim tem ocorrido. Nós vemos, né, mais manifesto o nosso Deus Pai, nosso Senhor Jeová, manifesto no Antigo Testamento. Nós vemos também ali, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, também a manifestação de Deus, como também a manifestação de Jesus, como também a manifestação do Espírito Santo. Mas para definirmos, né, papel de cada um, nós falamos que Jesus se manifestou quando ele veio para salvar o mundo e depois, né, automaticamente, salvando o mundo, ele enviou o Espírito Santo como nosso guia, como nosso consolador, aquele que está conosco todos os dias que assim ele prometeu quando ele foi assunto aos céus, ou quando ele estava sendo assunto aos céus. Mas, didaticamente, a gente fala assim, mas isso não estamos aqui limitando o poder de Deus em relação à sua identidade. Então, ele era no princípio a eternidade. Ele é no princípio a eternidade. Ele é Deus. Ele é Deus. E uma pessoa me perguntou há pouco tempo atrás como é que a gente consegue entender Deus ou definir, né, Deus. É muito difícil realmente definir Deus. E você vai ver de diversas formas você tentar explicar sobre essa possibilidade, se é que a gente tem de definir Deus. É muito difícil. Bom, mas conseguimos observar que Deus é eterno e que Deus é Deus. Não há nenhuma dúvida. Tanto nos textos de João capítulo 1, João capítulo 10, como eu deixei para vocês observarem, capítulo 10, verso 30, capítulo 14, verso 9, a sua existência na eternidade. E João vai mostrar literalmente a sua existência na eternidade. Lá em Isaías capítulo 9, verso 6, mostra que ele é o Pai da eternidade. Nós não vamos ler todos os textos, mas eu vou ler mais os textos que talvez seja mais interessante nós lermos, não que o texto bíblico não seja, mas só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? E é só uma introdução para a gente observar. Lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, vai dizer que aquele cujas origens são desde tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, desde os dias da eternidade. E Hebreus capítulo 3, verso 8, vai dizer que esse Cristo, esse Jesus, ele é o imutável, ou seja, o que não muda, que é um dos atributos de Deus, por exemplo. Então, conseguimos observar nesses poucos exemplos, ou nesses 4 exemplos que eu citei para vocês, sobre essa identidade de Jesus, essa identidade do nosso Senhor. Tanto a sua existência na eternidade, dizendo que ele é o Pai da eternidade, ou seja, não tem ninguém antes do Pai, cujas origens são desde tempos antigos, ou seja, desde os dias da eternidade, e ele é o imutável. É esse Deus, ou é esse Jesus, que prova literalmente nesse primeiro ponto, nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, a sua verdadeira identidade como sendo literalmente o nosso Senhor, tá? Sendo literalmente o nosso Salvador, ok? Seguindo um pouquinho mais à frente, nós vamos observar o seguinte. Jesus, ele, com relação a Deus, ainda falando um pouco sobre essa identidade dele, sobre como sendo Deus, a igualdade de Jesus na Trindade. Então, lá em Mateus capítulo 28, verso 19, aí como está pertinho aqui, vamos ler, por favor. Vou pedir para vocês que estão acompanhando aí com a palavra do Senhor, nesse estudo desta manhã, Mateus capítulo 28, verso 19. Olha só o que diz, 28, verso 19. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele mostra esse pouco versículo, só esse versículo aqui, quando ele mostra Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando a igualdade, mostrando literalmente que os três estão iguais em relação à sua deidade.
Eles não são diferentes. Não, mas aqui, Fábio, está na ordem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, o Pai mais poderoso, Jesus do meio e o Espírito Santo o menos poderoso de todos. Não, isso não existe na Trindade do Senhor. Ou na triunidade de Deus. Isso não existe na manifestação do poder de Deus. O que existe, na verdade, é um princípio de manifestação. Aí é onde é representado assim. Mas se você falar batizado em nome de Jesus, batizado em nome de Jesus, do Espírito Santo de Deus, está errado? Logicamente que não, até porque os três são um. Então não há diferença em relação à sua igualdade. Até a gente observa, e às vezes alguns pastores dando bênção apostólica, por exemplo, né? E aí segue aquela linha certinha, né? No nome de Deus primeiro, ou seja, que Deus, o amor de Deus e tal, e vem lá Jesus, depois o Espírito Santo. E tem pastores que não seguem essa regra, que é uma regra, né? Até me perdoe dizer assim, mas não segue literalmente esse princípio aí de regra, mas fala primeiro Jesus, aí o Espírito Santo no meio, depois o amor de Deus. Não é que isso esteja errado, e não está errado isso. Até porque, como a gente falou, né, é só uma questão didática para que as pessoas possam entender. Mas os três são um. Se os três são um, não há diferença em relação a esses princípios. Claro que na manifestação a gente precisa entender quem é que está falando ali, quem é que está literalmente dando aquele exemplo. Aquele exemplo está sendo citado para qual pessoa da Trindade. Aí é diferente, na questão de estudo. Mas para uma questão de bênção do Senhor, de igualdade sobre a sua existência, sobre a sua deidade, não há diferença em relação a isso. Tá bom? Tá? Então, estamos aqui no pé de igualdade. Jesus é a mesma pessoa, sempre foi a mesma pessoa. Portanto, ele não mudou. Ele não deixou de ser Deus. E ele não é o Espírito Santo ou o Espírito Santo é ele. Na verdade, os três são as mesmas pessoas. Quando eu falo em relação exclusivamente, tá? Outro ponto importante sobre a prova de que ele é realmente o Deus, ou seja, ele tem literalmente essa deidade, literalmente provando para a gente que ele é no princípio, sempre foi no princípio. Quando a gente vê o livro de 1 João capítulo 1, verso 3, que a gente não vai ler, mas vamos ver Efésios e Colossenses também ali nesse próximo ponto aí, que é a participação como Criador do universo. Então lá no livro de Efésios, por favor, vai um pouquinho mais à frente comigo. Livro de Efésios, depois de Gálatas aí, você vai ver o livro de Efésios. Aí no capítulo 3, olha só o que diz. Capítulo 3, verso 9. Vou ver se é isso mesmo, é isso mesmo. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o versículo é muito claro, provando para a gente, mostrando para a gente que ele criou todo o universo, ou que ele estava na participação da criação de todo o universo. Não há nenhuma dúvida, né, para nós. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez possam estar falando, poxa, mas isso é claro, sim, é óbvio, mas para muitos é muito difícil entender que esse Jesus que a gente fala que veio ao mundo como salvar o homem, ele teve a sua natureza humana, mas ele ao mesmo tempo, ele era o próprio Deus na sua manifestação, ele era humano, mas ao mesmo tempo ele era o próprio Deus, estava em todo o princípio na criação com Deus, ou participou de toda a criação com Deus, porque ele era o próprio Deus. O verbo era Deus. Olha só que coisa gloriosa. E fala que tudo que foi criado, tudo que foi criado, tudo. E quando fala tudo, irmãos, o nome de Jesus é tudo. Não é só uma parte do que foi criado. Quando fala literalmente que ele criou, desde todos os princípios. O texto de Isaías, se não me falo a memória, era Miqueias, né, que falava sobre a questão dos dias da eternidade. Olha só, aí você para pensar, na eternidade tem contagem de dias? E eu já ensinei isso para os meus alunos no seminário, falando sobre a eternidade, o que é eternidade, o que é imortalidade, o que é ser imortal, qual é a diferença em relação a isso, se nós somos eternos, se nós não somos eternos, qual é a diferença em relação a gente, em relação a Deus, nosso espírito e o espírito de Deus. Então, quando a gente para pensar nisso, irmãos, é muita glória, é muito poder, é muito mistério, que talvez, por mais que a gente tente explicar de forma bem didática sobre quem era esse Cristo que estava lá, que ao mesmo tempo se manifestou, que morreu, que agora ressuscitou, que está lá à destra de Deus, não é tão simples de entender. A gente aceita por fé.
A gente acredita literalmente porque nós temos fé para acreditar no Deus sobrenatural. Tem coisa que a gente não consegue explicar e nós paramos ali, acreditamos, falamos amém, tá? Oculto a gente, mas pertence a Deus. Um dia, como a Bíblia diz, se não me engano, o apóstolo Paulo que fala, em Coríntios, que essas coisas serão reveladas para nós. Mas também, se não for amém, o que é importante nós chegarmos lá e encontrarmos com o Senhor e poder dar, né, com todo respeito, um abraço ao nosso Senhor, um beijo ao nosso Senhor, ou seja, está lá garantido a nossa salvação. Aí talvez nós vamos entender o que é esse plano todo, sabe? Poder conversar com o Jesus, como é que foi esse plano aí de criar a terra, o homem, por que o homem pecou, como é que era o jardim do Éden naquela época, como é que era Adão, como é que era Eva, assim, coisas gloriosas que talvez nós vamos só ver quando nós estivermos lá. E no livro aí de Colossenses, você vai um pouquinho mais à frente, depois aí de Filipenses, por favor, Colossenses capítulo 1, passa um pouquinho à frente, espera aí que eu estou, Efésios, Filipenses, achei, Colossenses capítulo 1, verso 16, olha o que diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, porque nele aqui sabe quem é? Jesus, visíveis e invisíveis. Aí você fala assim, como é que pode ter sido criada uma coisa invisível, né? Aí na física a gente fala que a matéria é aquilo que pode ser necessariamente não palpável, mas que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, um átomo, né, você talvez não consiga palpá-lo se ele estiver sozinho, mas um conjunto lá que forma várias estruturas, talvez você consiga, porque o nosso corpo, por exemplo, nosso corpo biológico, ele é formado por vários átomos, que formam matéria, que formam substâncias, e que automaticamente vai formar um conjunto que a gente chama de células, e assim vai. Mas como pode ser algo criado sendo invisível? Ou seja, algo invisível, literalmente, que não está ligado somente à matéria. É algo que não subiu, que nós entenderemos, talvez, aquilo que Paulo falou, coisas que ao homem não é lícito falar, e Paulo literalmente viu e ouviu. O texto vai ser muito claro que Paulo viu e ouviu coisas sobrenaturais da glória. Talvez essas coisas invisíveis aqui sejam coisas que ao olho humano, o homem nunca viu, realmente nunca viu. E quando ele fala visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Não tem como nós literalmente deixar de acreditar que o nosso Senhor, Jesus Cristo, participou como criador do universo. Alguns chamam como co-criador, né? Não tem problema, mas eu gosto de dizer que ele foi criador também. Ele participou de todas as ações, ele estava lá. Talvez a gente não encontra muitas pessoas talvez acreditando nisso, mas eu acredito que você acredita, literalmente que esse Cristo que nós estamos falando, ou Jesus nosso Senhor, ele participou de todas essas ações em nome do Senhor Jesus. Portanto, e às vezes, né, e me permita falar isso rapidamente, nós ficamos tão preocupados, né, com as coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, e às vezes nos abatem, né, como ser físico, como ser natural, mas nós não podemos deixar de acreditar que o nosso Deus, o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele criou todas as coisas, irmãos, Ele tem domínio de tudo. A Bíblia diz que a terra está na palma de suas mãos. Ele usa a terra como descanso de seus pés. Então nada disso que está acontecendo é para literalmente fazer a gente perecer. Pelo contrário, é para fazer a gente crescer na graça do Senhor. É para fazer a gente mudar as nossas características, talvez os nossos pensamentos, talvez entender melhor, né, de uma forma mais bíblica e mais espiritual quem é esse Deus todo criador. Tá? Entenda que Deus não vai te abandonar e não vai deixar você sozinho. Deus não vai te abandonar e não vai deixar você sozinho. Não vai deixar você perecer, em nome de Jesus. Tá? Ele tem todo o poder. E, continuando um pouquinho, Hebreus capítulo 1. Também, por favor, passa aí algumas páginas. Mais um pouquinho à frente. Hebreus capítulo 1, verso 2. Olha o que diz capítulo 1, verso 2 de Hebreus. Olha só. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, quem é que é
né, claro, agora eu vou fazer uma pergunta, né, para que você possa entender, que não é que está em estilo de pergunta. Se você for ver desde... Vamos ler o versículo 1, olha só o versículo 1. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, quando fala de filho, sobre paternidade de filho, a respeito de que Deus tem o poder de dar ao seu Filho, como Jesus Cristo, tudo que foi criado. Portanto, ele é o herdeiro de tudo e automaticamente o mundo, ou só existem as coisas do mundo, o mundo só tornou a existir, os anjos só vieram a existir, os tronos só vieram a existir, as potestades só vieram a existir, os anjos todos, independentemente de anjo caído ou não, todos os anjos só vieram a existir, ou tudo que existe só veio a existir por causa dele. O plano, literalmente, foi por causa dele, por causa dele. Tudo que veio a existir foi por causa de um plano sobrenatural do nosso Deus. E continuando um pouquinho mais à frente, por causa do nosso horário, próximo ponto ali sobre a sua deidade é o sustentador do universo. Deus é o sustentador do universo. Aí eu vou pedir para vocês voltarem em Colossenses, capítulo 1. Aí só voltar umas páginas. Versículo 17, no capítulo 1 nós lemos 16. Eu não li avante também para não pegar. Aí olha só o versículo 17, capítulo 1 de Colossenses, tá? Colossenses, capítulo 1, verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é antes da existência das coisas, logo as coisas que vieram a tomar a existência é literalmente sustentada por ele. E desculpe que por ele aqui está com letra minúscula, mas é ele com letra maiúscula, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo. E literalmente quando fala por ele, porque no texto aqui, no meu texto também é letra minúscula, mas quando fala ele aqui, né, a gente precisa sempre lembrar que é o nosso Senhor. Todas as coisas sustentadas foram por Deus. E aqui, em alguns textos, até botei nessa, não sei se você consegue ver bem nessas duas barrinhas aí embaixo, a palavra Deus, Theos, é atribuída a Cristo. Aí em João, em Romanos a gente não vai ler, só deixei para você entender, porque às vezes a gente lê Deus, mas tentamos entender quem é essa atribuição dessa palavra. A Deus atribuída a Deus como Cristo, ou a Deus atribuída a Deus literalmente como o próprio Deus. Então, nesses versos você vai ver isso. Em Romanos 9, 5, Tito, capítulo 2, verso 13, Hebreus 1, 8 e 2 Pedro 1, 1. Tá? A gente não vai ler esses textos todos, que a gente não consegue ler todos. E a palavra, quando é atribuída a Senhor, né, o Kyrios, ou Kyrios, como alguns dizem, atribuída a Cristo, ou seja, como o Senhor atribuído literalmente a Cristo. Aí você vê esse Mateus 13, 27, 21, 30, Mateus 21, 30, 27, 63, João 4, 11, Mateus 6, 24, 21, 40 e Lucas 2, 11. São os textos que você vai ver a palavra. Não, claro, eu só peguei alguns, né, para que pudesse provar para você que em muitos momentos que a gente vai ver a palavra Senhor atribuída a Cristo. E muitas vezes a gente vai ver a palavra Deus atribuído também a Cristo, provando literalmente que Ele é Senhor, que Ele é o Deus e que Ele é o nosso Salvador. Amém? Vamos continuando aqui um pouquinho mais, tá? Para a gente falando o que a gente precisa, para nós não fugirmos muito aqui a realidade do nosso estudo. E o próximo ponto ali é falando sobre Jesus, o Filho de Deus. Aí, nós vamos observar o seguinte: mas Fábio, como é que pode ele ser Deus, sendo Filho de Deus? E aí, realmente, claro que a gente começa a pensar aí na manifestação de Deus em relação à salvação, através do seu Filho, e nós vamos ver o seguinte, que eu botei ali para vocês observarem. Aí você vai lá em Lucas comigo, por favor. Você vai botar umas páginas aí, por gentileza. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 22. Olha só. Claro que tem vários textos aqui, eu só peguei os textos mais didáticos para que a gente pudesse entender de forma mais clara, mas você pode ler o capítulo ou todo esse texto aí que fala da genealogia de Jesus. Né? Mas aí eu vou pegar só esse versículo 22 que diz assim, E o Espírito Santo desceu, Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia,
Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aí nós vamos observar o seguinte: gerado por Deus, tinha mãe humana. Olha só que coisa sobrenatural. Tinha mãe humana, mas não pai humano. Visto que seu pai, o próprio texto já declarou isso pra gente, era o próprio Deus. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O pai declara a sua paternidade. Nós vamos observar que essa filiação que foi rejeitada pelos judeus, aí lá, você vai ver lá em João capítulo 5, aí vamos, né, tem que ir lá com vocês, por favor, passa um pouquinho mais à frente, por gentileza. João capítulo 5, olha só, quando Jesus fala que ele é filho de Deus, e os judeus ficam desesperados com essa situação. Olha só o capítulo 5, verso 18. Olha só o que diz. Também não vamos ler todo o texto, todo os textos, né, anteriores e posteriores, mas só o versículo 18. Olha só o que diz. Por isso, isso é 5:18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava no sábado, ou seja, agia no sábado, né, fazia as ações no sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só. Aí os judeus ficaram desesperados. Como é que pode esse rapaz aí, esse Jesus, dizer que a filiação dele é o próprio Deus? Como é que pode Deus ter filho? Como é que pode Deus ter uma manifestação de filho? Deus tem suas criaturas criadas, seus filhos criados, mas não literalmente falar que eu sou filho exclusivo, filho único de Deus. E você vai ver que durante um período, aí mesmo em Lucas você vai ver isso também, a respeito do censo, né? Ou seja, do alistamento das pessoas, e alguns vão dizer que próximo estava Jesus de nascer, e nesse alistamento, né, o texto vai falar que Jesus nasce, e havia-se uma necessidade de ser declarado como pai José. E alguns dizem, tá, que Jesus não foi declarado como filho de José, literalmente como pai humano, ou que se foi, também não há nenhuma dificuldade em entender isso como pai, né? Ou seja, como pai não biológico, mas como pai criador. Mas Maria foi declarada como mãe. Maria, porque Jesus saiu literalmente dentro dela, não teria nenhuma dúvida de vermos que Jesus saiu de dentro dela, mas nós conseguimos ver claramente, como diz tanto o texto de João como o texto de Lucas, mostrando que ele foi gerado por Deus. Portanto, Jesus não teve um nascimento, Jesus não teve literalmente um nascimento humano. Jesus não teve literalmente, deu uma congelada aí, não sei se parou para vocês aí, mas Jesus não teve literalmente um nascimento humano em todas as condições humanas, entre um homem e uma mulher, entre trocas de gametas, entre literalmente troca entre um homem e uma mulher em relação a uma atividade sexual para que pudesse gerar um filho. Não houve pai humano para que pudesse gerar Jesus. Aí você pode estar falando, pô, mas é algo sobrenatural? Sim, é algo sobrenatural. A gente fala que esse nascimento é nascimento virginal e a gente vai falar agora sobre essa questão humana de Jesus. Então nós conseguimos ver claramente que Jesus tinha uma mãe humana, mas não tinha um pai humano. E quando eu falo mãe humana, é porque ela serviu como se fosse uma barriga de aluguel. Ou seja, ela literalmente só comportou ali dentro, né, o desenvolvimento desse nosso Senhor e Salvador. Aí você pode estar falando, pô, Fábio, mas houve ali, né, alguma participação de Maria? Sim, houve a participação de Maria, porque foi a barriga dela que foi utilizada, para que pudesse, do período gestacional, a criança pudesse se desenvolver. Mas houve alguma utilização de Maria ali para que pudesse? Não, a Bíblia vai dizer muito clara nos textos dos evangelhos, lá no início dos evangelhos, que o que estava sendo gerado era do Espírito Santo de Deus. Então, não há como nós dizermos que o que estava sendo gerado ali teve participação humana. Tá? Então, mas ali nós vemos a declaração que ele era o próprio Filho de Deus e o reconhecimento do próprio Deus como filho, ele sendo filho de Deus, ou seja, sendo literalmente Senhor. E seguindo um pouquinho mais à frente, esse filho unigênito de Deus, e aí João, aí vou pedir para você ir um pouquinho à frente aí no livro de João, por favor.
lá no livro de João, capítulo 3, olha só, o capítulo 3, verso 16. Eu já vou explicar o que está ali nesse diagramazinho que eu fiz. Verso 16, olha só, o 3,16 diz assim: E disse, amém? Todos encontraram? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 1, no verso 18 também vai dizer, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E os outros textos de João, aí eu vou ler lá em 1 João, Epístola de João, por favor. Epístola universal do apóstolo João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 9. Olha o que diz. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, o seu Filho unigênito. Amém? Então, o que significa essa palavra unigênito? Quando nós observamos, até botei para que você possa entender unigênito, ela vem de um, né? Significa um, ou exclusivamente um, que no texto do grego significa monogênese, ou monogênese, né? Que no grego vai dizer, no grego vai dizer para a gente, vai mostrar claramente para a gente, que significa dizer que esse filho é único, ou único gerado, que é a forma mais simples de nós dizermos que significa isso. É claro que ele vai ser utilizado em outros momentos, né? Ele tem outras variantes, mas no texto bíblico, literalmente, que a gente quer abordar, mostra que esse unigênito, e não é primogênito simplesmente, é unigênito, porque tem diferença entre primogênito e unigênito. Quando você vai ver relacionado a Maria, fala que Jesus é o filho primogênito, e quando você vai ver falado a Deus, ele é o unigênito, e aí tem as diferentes vertentes, mas não quero apontar tudo isso, quero só apontar com vocês com relação a essa questão do unigênito de Deus. Ou seja, a palavra grega monogênese, aplicada a Jesus, significa dizer que ele é o único do seu tipo, ele é exclusivo, não teve outro Jesus. Quando nós vemos né, o livro de Romanos e o livro de Coríntios comparando né, Jesus a Adão a Jesus, é claro que ali é uma comparação de manifestação, de pecado, de salvação, totalmente diferente. Mas não existe outro Jesus Salvador que foi literalmente o único Filho de Deus, o Filho unigênito. Então, quando nós nos referimos a este Salvador, nós estamos referindo ao Filho unigênito de Deus. Ou seja, o único que se manifestou na terra, que não há outro e que não vai existir outro Salvador, não tem como ter outro Salvador, a não ser o Filho unigênito do Pai, que é exclusivo para que pudesse, Deus fez um plano exclusivo para mim e para você, para que pudéssemos ter a salvação do nosso Senhor. Jesus emanou de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 5, vai dizer que Jesus foi gerado. Ele não teve literalmente um nascimento humano. Jesus saiu de Deus. Aí por isso que eu falei que é muito difícil, às vezes, você separar, né? Mas teve um nascimento, mas foi gerado. Aí, para nós entendermos ou tentarmos entendermos isso, e me permita rapidamente fazer uma rápida analogia, uma comparação. Quando fala que a Maria estava tendo, ou Maria ia ter um filho, né, que viesse ser de Deus, é justamente que prova essa questão de ser gerado. Porque se Jesus fosse filho literalmente de Maria e de José, Jesus teria que nascer, teria um nascimento, ou seja, um nascimento humano. E só nasce, literalmente, tem nascimento aquilo que é literalmente criado. Jesus não foi criado, Jesus estava sendo gerado, Jesus estava sendo emanado de Deus, Jesus estava saindo de dentro de Deus. Jesus estava como se Deus estivesse aqui e falasse assim, ou de certa forma, né, dizer assim, falasse e saísse dele, Jesus sai de mim, Jesus saísse dele. Não que ele montou lá através de estruturas para literalmente criar um ser como foi criado o ser humano, como foi criado, por exemplo, Adão. Não, Jesus foi gerado de dentro de Deus. Por isso que Jesus tem a essência e o poder do nosso Senhor. Como Filho de Deus, ele é. Colossenses capítulo 2, verso 5, diz que ele é Filho de Deus. E ele é o próprio Deus. Tá? Seguindo um pouquinho mais à frente, chegamos na parte da humanidade.
para que a gente encerre aí dentro do horário. Claro, nós vimos até então que Jesus é realmente o Deus, que é realmente o nosso Salvador, que é realmente o nosso Deus. A humanidade de Jesus, vemos tanto no livro de João, capítulo 1, lá no verso 14, como também em 1 João, que eu vou pedir para a gente ir lá rapidinho, dá dizendo que o verbo se fez carne. Aí você fala assim, como assim se fez carne? O se fez carne é literal, ele se encarnou, ele literalmente se tornou carne, e agora ele é visível. Agora a sua manifestação literalmente é visível. Nós podemos ver este Salvador. Nós podemos ver claramente. Aí você fala assim, pô, mas Deus pode se tornar carne? E aí você vai pensar nisso aí. Será que Deus pode literalmente morrer? Claro que não. Claro que Deus não pode morrer. Deus tem todo o poder, mas Deus não morre. Por isso que Jesus era humano. Se Jesus morreu e ele era Deus, então não morreu. Então não tem como nós deixarmos de acreditar nessa dupla manifestação do Senhor, tanto quanto homem, tanto quanto Deus. Aí lá no livro de João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, olha só o que diz os versos 2 e 3, tá? Olha só. Nisto conhecemos, vamos lá, de novo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou seja, não vamos entrar nessa questão do anticristo aqui, mas se alguém declara que Jesus Cristo não veio em carne, ele está literalmente sendo usado pelo nosso inimigo. Se a gente acreditar que Jesus não veio em carne, até porque Deus não morre. Como é que Jesus veio em carne sendo Deus e morreu? Isso não existe. Por isso que nós acreditamos literalmente na humanidade de Cristo. Ele literalmente veio em carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu vou te mostrar algumas características humanas a respeito da natureza de Cristo. Tanto a natureza física, que é a mesma coisa que o corpo humano de Cristo. Primeira coisa é que ele teve um nascimento. Literalmente ele teve um nascimento, ele nasceu. Aí depois você vê lá em Lucas capítulo 2, sobre essa questão do nascimento. Eu vou abrir aqui em Gálatas. Por favor, vem comigo aí em Gálatas, por gentileza. Capítulo 4. Desculpa, irmão, está correndo um pouquinho aqui. Mas é por causa do horário, tá? Gálatas capítulo 4. Não que o horário é curto, mas é aqui os assuntos vão rendendo e a gente acaba se empolgando e falando demais. Capítulo 4, verso 4 e 5. Olha o que diz. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher, ou seja, ele literalmente se manifestou como um homem. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Literalmente ele teve nascimento, e lá em Lucas você vai ver isso claramente sobre o nascimento de Jesus, capítulo 2. Ele nasceu. Deus não nasce, irmãos. Não tem como nascer Deus se ele é Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. Aí quando eu botei observação sobre nascimento virginal, que obviamente lá no texto de Mateus, o texto de Lucas, vai falar que o que estava sendo gerado ali era do Espírito Santo. Esse nascimento virginal é uma coisa totalmente sobrenatural. Mas isso não impediu de ele ter características físicas, características humanas, portanto que todos viram. Ele teve as necessidades. Aí eu só vou passar aqui rapidinho. Ele teve todas as necessidades, ele teve limitações físicas. Jesus, em Mateus capítulo 4, vai dizer que ele teve fome. Marcos capítulo 11, verso 12, vai dizer que literalmente ele teve sede. Mas você fala para assim, mas Deus tem isso? Mas para mim não. Deus não é limitado a isso, mas está descrito ali que Deus teve sede, que Jesus teve sede. João capítulo 4, verso 6, vai dizer que ele ficou cansado, ou 19, melhor dizendo, 19, 28, vai dizer que ele ficou cansado, que ele teve sede, que ele teve limitações, ele teve dor, ele sentiu dor, ele chorou, Jesus chorou. Não tem como. Como é que um Deus chora, um Deus, tem sentimento humano?
tem características humanas. Que Deus é esse? Que Deus é esse que pode salvar eu e você se ele é humano? Foi visto por muitos, literalmente muitos viram, não há dúvida. João capítulo 1, Mateus 9, 26, João capítulo 20, vai dizer claramente que ele foi visto por quase todo, não dizer todo mundo, mas todos que estavam ali próximo a ele, viu literalmente o Salvador. Nossos olhos viram o Salvador. Que quem não viu, talvez de forma física, literalmente, aí olhando lá para trás no Antigo Testamento, pelo menos teve a visão de quem era o Salvador. Eu acredito nisso, como Moisés viu, como o próprio Abraão viu, como o próprio Davi entendeu isso. Né? Eu acredito, é uma particular meu, eu acredito nisso. Daniel também teve essa oportunidade. Isaías, né, claramente viu, não viu o carnal, mas viu, profetizou, falou, os outros profetas também. E morreu. Aí você vai parar assim, tanto na genealogia ali em cima, como no crescimento, ou seja, ele teve as etapas de crescimento, como qualquer ser humano, né? Lá o seu período de infância, né? Depois teve o seu desenvolvimento, como uma criança já começando a andar, caiu muitas vezes, que para quem tem filho, é literalmente assim que aconteceu. Não foi, não, Jesus ficou sobrenatural, já nasceu grande, já estava lá, não. Vai falar que com 12 anos, ele foi, quando chegou, né, a idade para ele ser apresentado, ou ir ao templo, que ele podia ir ao templo. Ou seja, ele participou de todos os momentos de um ser humano, igual como qualquer um. Teve todas as limitações, necessidade, brincou, se divertiu, caiu, jogou pedra na cara dos outros, soltou pipa. Desculpa, né, estou brincando aqui, mas só para você entender, se na época tivesse isso, claro, né, com todo respeito, só para que a gente possa perceber que as coisas natural de um ser humano. E ele morreu, Lucas 23, João 19, a partir do 33, vai dizer que ele morreu, irmãos. Ele morreu. Ele deu o último suspiro lá, junto com os ladrões na cruz, morreu. Como pode Deus morrer? Deus não morre. Então, se ele é Deus, ele não poderia ter sido humano, então tudo que ele fez foi em vão para salvar a mim e a você. Literalmente, ele não poderia. E para nós já irmos encerrando, Jesus poderia não pecar ou Jesus não poderia pecar? Aí entra naquela questão da pecabilidade e pecabilidade de Jesus. Para nós que seguimos o pensamento bíblico e uma linha de teologia arminiana, wesleyana, nós entendemos que Jesus poderia, mas não pecou. Jesus poderia, Jesus não poderia. Aí é quando as pessoas que entendem que Jesus não tinha condição de pecar, impecabilidade. Mas nós entendemos que, como todas as características que eu acabei de falar para vocês anteriormente, como ser humano, como todas as limitações, ele tinha todas as condições de pecar. Mas ele não pecou. Hebreus, aí eu preciso ler com vocês, esse texto é muito importante, Hebreus capítulo 4, olha o que diz capítulo 4, verso 15, que talvez seja o texto mais primordial em relação a isso. Olha o que diz o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, em que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí é claro, né? E a gente sempre fala, mas como pode alguém ser tentado se não poderia pecar? Por isso mesmo. Se ele não poderia pecar, qual é o motivo dele ser tentado? Só para dizer que foi tentado? Se ele não... Gente, não tem sentido. Irmãos, não tem sentido o texto dizer que em tudo ele foi tentado, se ele não poderia pecar. A Bíblia não diz que ele não poderia pecar, diz que ele, mas sem pecado, ou seja, ele não pecou. Ele literalmente venceu essa ordem diabólica que tentou ele de diversas vezes. Capítulo 2, olha o que diz o capítulo 2, versos 17 e 18. Aí mesmo no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 17. Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, aos seres humanos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, ou seja, teve as suas necessidades, sofreu, sentiu na pele, pôde socorrer aos que são tentados, ou seja, pode socorrer a questão de tentar. Jesus sentiu na pele, irmãos.
Por isso que Deus é tão bom, é tão misericordioso, que às vezes nós fazemos tantas coisas erradas, você peca, você erra, nós erramos, mas aí pedimos perdão e Deus nos perdoa. Porque se nós olharmos pela justiça de Deus, o que tinha acontecido? A gente morreu na hora. O salário do pecado é a morte, pecou, morreu. Mas por todos esses textos que nós estamos lendo, essa misericórdia gloriosa, essa misericórdia maravilhosa de Deus, prova literalmente que ele passou por tudo isso e não pecou, e provando que há a possibilidade de nós vivemos sem pecado e há a possibilidade de nós lutarmos contra isso. Aqui nós não podemos olhar simplesmente o Senhor como Deus, nós olhamos o Senhor como homem, como o Senhor e Salvador como homem. E o capítulo 5, olha o capítulo 5, verso 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Está falando de quem, irmãos? Está falando de Jesus. Para que ele possa compadecer, ele teve que sentir na pele. Lá em 1 Pedro, aí você volta um pouquinho, ou aliás, vai um pouquinho para frente, 1 Pedro aí, e já estamos encerrando, em nome de Jesus, porque o nosso culto já vai começar. Capítulo 2, verso 22, olha o que diz. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, mesmo ele tendo todas as condições de pecado, ele não pecou. Aí quando a gente compara Adão com Jesus, né, se é que nós possamos comparar em relação a isso, Adão teve todas as condições de não pecar. Adão foi criado perfeito, Jesus foi criado perfeito, na sua humanidade. Adão não herdou pecado, Jesus não herdou pecado na sua humanidade. Certo? Porque se Jesus tivesse herdado o pecado natural de Adão, literalmente nós teríamos que dizer que então que Jesus pecou, então ele não poderia salvar. Então também dependeria de ser salvo. Da mesma forma, Adão foi criado perfeito, mas depois do pecado. E Adão pecou, como o texto vai dizer, e Jesus não pecou. Jesus veio trazer vida. Jesus veio trazer salvação para todos nós. Por isso que é muito simples quando nós observamos todas essas clarezas em relação ao que Deus tem feito para que o homem possa ser salvo. E aí, para nós encerrarmos nesse último slide, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Primeiro, para cumprir o propósito original do homem, diante de Deus, possibilitar uma obediência representativa, ser o nosso exemplo de padrão de vida, como nós lemos em vários textos, ser o sacrifício substitutivo, como a Joyce disse na última aula, sobre essa questão de substituir o pecado, substituir você que deveria morrer na cruz ou morrer para se é que fosse perdoado. E o último ali, ser o único mediador entre Deus e o homem, como diz lá em Timóteo, capítulo, se não me engano, é capítulo 2, verso 5. Entre Deus e o homem. Portanto que, para pagar esse preço, não tinha como ser outro. Deus não poderia. Aliás, Deus poderia salvar o homem. Claro que poderia, acabava com tudo, salvava e acabou, ele é Deus. Mas teve que fazer o plano, teve que ter um plano para que, pelo um homem, sem pecado humano, lá na cruz do Calvário, Jesus vai dizer claramente isso: porque me abandonaste, ó Pai, estou sentindo todo o peso do pecado do humano, o peso do erro das pessoas, porque me abandonaste. Teve que ser por um homem, para salvar o outro homem. Isso era a justiça de Deus. A justiça de Deus tinha que ser manifesta em um homem, para que todos pudessem ser salvos, como assim aconteceu, e glória a Deus por isso. Irmãos, que Deus abençoe. Deus está vivo, o nosso Senhor e Salvador está vivo, está à destra de Deus, lá nos céus, literalmente intercedendo, olhando por nós, cuidando da nossa vida, cuidando de você e cuidando de mim. E que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, nessa aula, que você possa mais uma vez entender que o Senhor fez um plano maravilhoso para salvar a minha e a sua vida. Que Ele continua sendo Deus, mas a manifestação humana foi para salvar você e eu. Mas Ele continua sendo Deus na sua e na minha vida. Fique com o nosso culto agora nesta manhã, que Deus abençoe, que Deus possa falar de forma sobrenatural, usar na pregação dos louvores e em tudo que for entoado. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tá? Fiquem na paz. Deus abençoe a paz, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, tá? De forma muito especial. Vou estar encerrando aqui. E até a próxima, tá? Deus abençoe a paz. Fiquem na paz.